Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aí mais uma aula gravada, agora finalizando função quadrática. E a gente vai falar hoje sobre a inequação polinomial do segundo grau. Chama-se inequação polinomial do segundo grau toda inequação que pode ser escrita por uma das formas abaixo, em que A, B e C contido nos reais e A tem que ser diferente de zero. Pessoal, o que vem a ser inequação? Toda vez que você tem uma desigualdade, como essas aqui, maior igual, menor igual, diferente, então você vai ter uma inequação. A proposta aqui é muito semelhante ao que nós fizemos no final do conteúdo de função polinomial do primeiro grau. Claro que a diferença vai ser a questão do gráfico, tá? E o que vai ser mais importante aí para vocês, pessoal? Entender o quê? A variação do sinal, que foi nossa aula de segunda-feira, tá? Então, a inequação, ela é baseada, ela é fundamentada no estudo do sinal, que foi a aula de segunda-feira. Então, se você perdeu a aula de segunda-feira, eu sugiro que você assista o vídeo, que é um vídeo bem curtinho, mas bem tranquilo de entender, tá certo? E o que podemos fazer para ficar mais fácil entender a inequação? Resolver exercício. Então, a gente vai começar aqui com o primeiro exemplo. Resolver a inequação em R, menos x ao quadrado mais 5x maior ou igual a zero. Primeiro procedimento, pessoal, é descobrir quais são as raízes, tá, da sua inequação. Para quê? Para poder fazer o esboço. A gente só consegue resolver a inequação com o esboço, tá? Essa inequação, ela só tem o A e o B. E eu fiz com vocês na segunda-feira, né, por fator em evidência. Porém, os alunos que desejarem, pode fazer por Bhaskara, sem problema nenhum, tá? Eu vou fazer por fator em evidência. Vai ficar assim, menos x ao quadrado, mais 5x, igual a zero. Igual por quê? Porque eu estou encontrando as raízes, tá certo? Então, fica fácil você perceber aqui que o x aparece no A, no termo A e no termo B, né? Na primeira parte e na segunda parte. Então, eu posso colocar x em evidência. Então, vai ficar x em evidência. X ao quadrado menos x ao quadrado dividido por x vai dar menos x. Mais 5x dividido por 5, por x vai dar 5. E aqui eu tenho dois números sendo multiplicados, dando zero. Então, o primeiro é igual a zero, que já é o x', e menos x mais 5 é igual a zero. Aqui eu vou desenvolver e vou descobrir o valor do outro x'. Então, passei o 5 para o outro lado, ficou negativo. Multiplicou por menos 1 ou fez jogo de sinal, a gente acabou de encontrar o x duas linhas. Claro, novamente, friso, faça do jeito que você se sentir mais confortável, do jeito que você sentir mais facilidade. Então, a gente fez aqui por fator em evidência. Se você preferir, pode fazer por Bhaskara, tá bom? Então, vamos lá. Agora que já está feito aqui, gente, as raízes, o que a gente vai fazer? O esboço do gráfico. Então, essa parábola, ela é com cavidade virada para baixo, porque o A é negativo. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos com essa estrutura aqui, ó. Somente isso. Lembrando que a gente só marca as raízes. Não há necessidade de vértice, tá bom? Então, a primeira raiz é 0 e a segunda raiz vai ser 5. De acordo com o que já foi explicado para vocês na aula de segunda-feira, tudo que fica acima é positivo, tudo que fica abaixo é negativo. Abaixo de quê, professora? Abaixo do eixo x, né? Então, aqui é o eixo x. Tudo que fica acima é positivo, tudo que fica abaixo é negativo. E agora, para fechar, ele quer que você resolva no conjunto dos reais. E ele fala o seguinte, que só quer as respostas maiores ou iguais a zero. Perguntar o que é maior é perguntar aonde ela foi positiva. E essa função, essa inequação, ela foi positiva nesse intervalo aqui, de 0 até 5. Então, solução. X pertence aos reais, tal que o quê? Lembra que eu já expliquei que esse número que fica aqui dentro é o x? Você vai se questionar o que o zero é do x. O zero é menor do que x, então 0 menor do que x. E o que o x é do 5? O x é menor do que 5, então eu escrevo x é menor do que 5, tá certo? E fecho meus parênteses aqui. Pronto.
Como aqui é maior ou igual, pessoal, aqui dentro também tem que ficar maior ou igual e a bolinha fechada, tá certo? Então, tem que ficar atento a essas questões das bolinhas. Essa é uma equação mega simples, tá? Você só precisa encontrar as raízes, fazer o esboço e representar a resposta, tá certo? Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Segundo exemplo, resolver em R a inequação x ao quadrado menos 2x menos 8. Então, vamos lá. Primeiro, encontrar as raízes aí dessa inequação. Para isso, encontrar x' e x duas linhas. Vocês já sabem que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b ao quadrado, nosso b é menos 2, menos 2 ao quadrado deu 4. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 8. Pronto. Delta é igual a 4, esse menos com esse menos vai virar o mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Logo, meu delta é 36. Tranquilo? Agora, achar x' e x duas linhas. X é igual a menos b, menos da fórmula com esse menos aqui, vai acabar ficando positivo. Menos b, mais ou menos raiz de delta, raiz de 36 é 6, tudo isso dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1, que é 2. E aqui eu tenho duas respostas. X' com sinais iguais, 2 mais 6 dá 8. 8 dividido por 2 deu 4. E agora com sinais diferentes. 2 menos 6 vai dar menos 4. E menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Então, já encontramos as nossas duas raízes. Agora, a gente tem que fazer o quê? Olhar a concavidade dessa parábola. Então, ela é virada para cima, tá? Ela é virada para cima porque o A é positivo. Então, vamos fazer o esboço. Tá aqui o meu eixo X, virada para cima. E aonde ela está passando? Ela está passando no menos 2, que é a primeira raiz, e na segunda raiz, que é o 4. Somente isso. Agora, vamos analisar qual é a resposta que a gente tem e o que a gente quer na pergunta. Tudo que fica acima do eixo X é positivo, tudo que fica abaixo do eixo X é negativo. Eu perguntei o quê? O que é maior? E o que é maior é perguntar aonde ela foi positiva. E a gente percebe que ela foi positiva aqui, ó, depois do 4 e antes do menos 2. Só que você não vai escrever dessa forma. Você tem que escrever usando linguagem matemática. Então, vamos lá. Solução. X pertence aos reais, tal que... O que acontece aqui, pessoal? Esses números que eu rabisquei é justamente o nosso X, certo? Então, quais são esses valores? São os números menores do que 2. E outra resposta. O que esses números são do 4? Né? Esses números são o quê? Maiores do que 4. Então, ou X maior do que 4. E aqui eu fecho a minha solução. Esses dois primeiros exemplos são os exemplos mais simples que a gente tem de inequação, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a inequação produto e a inequação quociente, que é aquela que você já deve estar pensando que tem que montar o quadro de sinais, tá? Então, vamos lá aprofundar mais essa história de inequação, tá certo? Então, vamos lá, o nosso próximo exemplo. Resolver a inequação x ao quadrado menos 3x menos 10 vezes x ao quadrado mais menos x ao quadrado mais 9 maior ou igual a 0. Observa que aqui eu tenho uma inequação produto. Eu tenho duas funções sendo multiplicadas. Ó. Eu vou chamar essa aqui de f de x, eu vou chamar essa aqui de g de x. Então, é o produto das duas tem que ser maior ou igual a 0, tá certo? Como que a gente vai proceder, professora? A gente vai fazer da seguinte maneira. A gente tem que encontrar as raízes das duas, tá? E supondo que essa equação fosse uma equação afim, você ia fazer a raiz dela também. A diferença é que seria uma única raiz, tá certo? Então, tem que encontrar as raízes para poder fazer o esboço.
Para encontrar a raiz, a gente tem que fazer o quê? Bhaskara, tá? Então, vamos lá fazer Bhaskara aí para a gente encontrar quais são as raízes. Na f de x primeiro, calculando delta. Delta é b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, eu tenho aqui que esse menos com esse menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. E 9 mais 40 deu 49. O que já me indica o quê? Que x' é diferente de x duas linhas. Ótimo. Agora, eu tenho que encontrar quais são esses x. Então, x é igual a menos b. Menos da fórmula, pessoal, com esse menos aqui vai ficar positivo. Menos b, mais ou menos raiz de delta. Raiz de 49 é 7. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 1. Com isso, eu tenho o meu primeiro x', fazendo a conta com sinais iguais. 3 mais 7 dá 10. 10 dividido por 2 deu 5. X duas linhas, vai ser com sinal diferente. 3 menos 7 vai dar menos 4. E menos 4 que deu aqui em cima, dividido por 2, deu menos 2. Vamos fazer o esboço. Essa parábola, a concavidade é virada para cima, tá? Porque o a é positivo. Então, o nosso esboço vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, ó. Menos 2, 5. Tudo que fica acima é positivo, tudo que fica abaixo, negativo. Guarda essa informação e daqui a pouco a gente vai usar ela de novo, tá certo? Já fizemos tudo sobre a função f. Agora eu vou fazer tudo sobre a função g. A função g é uma função incompleta, pessoal. Então, não há necessidade de você usar Bhaskara, né? Fazer delta nela, porque ela vai ficar muito mais simples se simplesmente você passar o 9 para o outro lado. Então, ficou x ao quadrado é igual a menos 9. Como os dois lados estão negativos, é só fazer jogo de sinal e vai ficar positivo, ou se você preferir, multiplicar por menos 1, tá certo? Tirando a raiz de 9, você vai encontrar duas raízes, x' igual a 3 e x duas linhas igual a menos 3. Então, aqui a gente já encontrou as duas raízes, certo? Agora, o que eu tenho que fazer? O esboço. Essa parábola, pessoal, o a é negativo, né? Se o a é negativo, é menor do que zero, então a concavidade é virada para baixo. Então, ela vai ficar mais ou menos nessa estrutura. Menos 3 e 3. Tudo que está acima, positivo. Tudo que está abaixo, ficou negativo. Somente isso. Agora, está na hora de quê? Fazer o quadro de sinais, tá? E na equação produto e na equação quociente, a gente sempre tem que fazer o quadro de sinais para saber o que está acontecendo. Então, vamos lá. Para fazer esse quadro de sinais, eu vou colocar uma linha para a primeira função, colocar aqui de verde, uma linha para a primeira função, uma linha para a segunda função e uma linha para a solução. Depois que a gente fez isso, a gente vai colocar todos os números que estão envolvidos nos meus cálculos. Ou seja, eu vou ter que colocar menos 2, colocando na ordem da reta real. Ou seja, menos 3 vem primeiro. Então, menos 3 vem primeiro, depois vem menos 2, depois vem o 3 e depois vem o 5. Então, todos os valores que estão envolvidos no meu cálculo, ou seja, todas as raízes que eu encontrei. Então, eu encontrei menos 3, eu encontrei menos 2, encontrei 3 e encontrei 5. Somente isso, ok? Agora, vamos lá, fazendo o jogo de sinal, tá? Eu vou colocar o azul da função f, depois eu vou colocar o roxo como a função g. Então, o que eu tenho sobre a função f? Pessoal, na função f, tudo que está antes, aqui ó, tudo que está antes de menos 2 foi positivo. Então, a gente vai usar o sinal de mais antes do menos 2. Então, vai ficar mais e mais. Depois do menos 2, até chegar ao 5, ficou negativo. E depois do 5, ficou positivo. Somente isso.
Agora, a gente vai fazer a mesma análise com a função g. Função g de x. O que que acontece? Antes do menos 3, pessoal, foi negativo. Depois do menos 3 até chegar ao 3, foi positivo. Então, mais e mais. Depois do 3, ficou negativo. Prontinho. E agora, finalmente, eu vou montar a minha solução, fazendo o jogo de sinal. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, já fizemos o nosso quadro. Agora, eu só tenho que buscar informação para descobrir o quê? O que eu estou querendo. De acordo com a minha pergunta, eu quero os números maiores. Perguntar o que é maior é perguntar onde ela foi positiva. Então, ela foi positiva nesse intervalo e nesse intervalo. Professora, bolinha, aberta ou fechada? Pessoal, maior ou igual? Na inequação produto, a gente não tem restrição, então todas as bolinhas serão fechadas. Todas elas, tá certo? Feito isso, só montar a solução. E a solução vai ficar assim. Solução. X pertence aos reais, tal que. O que o menos 3, pessoal, é desse x aqui? Lembrando que esse número aqui é o x, né? Então, menos 3 vai ser o quê? Menor do que x. E o que o x é do menos 2? Ele é menor também. Então, essa é outra maneira de você estar percebendo isso. E, claro, tem que colocar o sinal de igual, porque a pergunta é incluindo, tá? Olha só, ele inclui, é maior ou igual, então tem que colocar o igual aqui também. Ou, vamos para outra solução. Lembrando que esse é o x. O 3 é o que do x, pessoal? O 3, ele vai ser menor. Então, 3 menor do que x. E o que o x é do 5? Ele também é menor do que 5, porém, menor ou igual. E aqui eu fecho a minha resposta. Então, essa é a nossa primeira inequação aí que a gente fez, inequação produto, tá certo? Vamos para a nossa última, que é uma inequação quociente. Lá você tem que ter mais cuidado e mais atenção, por quê? Porque tem restrição, tá? Então, vamos lá. Próxima. Resolver em R a inequação x ao quadrado menos 6x mais 8 dividido por 3x menos 6. Pessoal, nesse último exemplo aqui, o que fica fácil vocês perceberem? Que a gente tem duas funções, certo? Essa primeira eu vou chamar de f de x. A de baixo eu vou chamar de g de x. Atenção, a g de x é uma função afim. Então, a gente tem que descobrir aí, pessoal, a raiz. Do mesmo jeito que vocês fizeram, né, no final do trimestre passado. A gente tem que descobrir a raiz dela, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a quadrática, que é a primeira. Então, sobre a f de x. Vamos lá. Primeiro, delta. B ao quadrado, o B é 6, né? Menos 6 ao quadrado deu 36. B ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Então, eu tenho delta igual a 36 menos 32, logo delta igual a 4. Achamos delta, x' e x duas linhas. X é igual a menos B, menos da fórmula com menos da função ficou mais. Menos B, mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta é 2, dividido por 2a. 2 vezes 1 é 2. Feito isso, vamos buscar o nosso x' com sinais iguais. 6 mais 2 dá 8, dividido por 2 deu 4. Buscando o x, duas linhas com sinais diferentes. 6 menos 2 dá 4. 4 dividido por 2, 2. Então, acabamos de encontrar nosso x' e x duas linhas. Vamos agora fazer o gráfico, né? O gráfico dessa função. Então, aqui está a representação do meu eixo x. Essa parábola é virada para cima, por quê? Porque o A é positivo. E aonde ela está passando? No 2
e também no 4. Lembrando, vou colocar esses números aqui embaixo, tá? Lembrando que tudo que fica acima é positivo, tudo que fica abaixo é negativo. Professora, vamos trabalhar com as bolinhas? Vamos. Olha só, é menor ou igual, então bolinha fechada, sem restrição nenhuma. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que eu vou fazer com a G. Então, nossa G de X agora, pessoal, é uma reta, tá? E aí, a gente tem que encontrar a reta, né? A raiz. Então, primeira forma que você pode fazer é zerar a função, que é 3x igual a 6, logo x vale 2. Então, já encontramos a raiz. Ou, se você preferir, você pode usar a fórmula, que foi o que a gente mais fez, né? X é igual a menos b, que seria menos da fórmula com esse menos, ficou mais, sobre a. E o a vai ser 3, né? Então, vai dar 2 aqui. Você decide o que é melhor para você. Esboço do gráfico. Como que fica esse gráfico? O gráfico, como a gente já conhece, é uma reta. O gráfico é uma reta. Reta crescente ou decrescente? Reta crescente, tá certo? Tudo que ficar acima dessa reta, né, se torna positivo. Tudo que ficar abaixo é negativo. Aonde que está tocando o eixo? Lá no 2, certo? Aí agora, aqui é importante a gente perceber o quê? Aquele detalhe que eu já expliquei para vocês. Pessoal, o denominador não pode ser 0. Porém, se eu substituir o x por 2, que a gente acabou de encontrar, vai zerar. Ou seja, essa bolinha não pode ser 2. Tem que ser uma bolinha aberta, tá? Então, vamos ajustar essa bolinha aí. Ó, não pode ser 2, tá, pessoal? Porque se for 2, vai zerar o denominador. A gente não quer zerar o denominador, tá? Esse denominador tem que permanecer. Então, a única forma dele não zerar é se ele for diferente de 2, tá? Então, o x tem que ser diferente de 2 e não igual a 2. A gente usa o igual aqui, pessoal, somente para encontrar a raiz, tá? Mas a gente não pode assumir 2 como resposta. E isso só ocorre aonde? No denominador. Somente no denominador. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que vai ficar a solução? Por ser uma inequação consciente, o que a gente tem que fazer? Montar um quadro de sinais. Eu vou só subir essa solução aqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Prontinho. Então, vamos lá. Montando o quadro de sinais. Então, eu tenho que montar uma solução para F, uma linha para G e uma linha da solução. Tenho que colocar todos os valores envolvidos no meu cálculo, ou seja, 4, 2 e 2. É o mesmo 2, então eu só tenho que envolver dois números aqui, ó, 2 e 4, né, usando a ordem da reta real. Então, somente o 2 e o 4. E vamos lá. Função f, função g e solução. Na função f, que é a da parábola, tudo que está antes do 2 foi positivo. Tudo que está entre 2 e 4 foi negativo. E tudo que está depois do 4 foi positivo. Na função reta, né, da fim, o que acontece? Tudo que está antes do 2 foi negativo. Tudo que está depois do 2 foi positivo. E agora jogo de sinal. Mais com menos, menos, menos com mais, menos, mais com mais, mais. Bolinhas. Temos alguma restrição sobre o 4, pessoal? Aqui, ó. Temos alguma restrição? Nenhuma. Bolinha fechada. Além disso, ó, é menor ou igual, então vou fechar a bolinha. Temos alguma restrição em relação ao 2? Temos. A nossa bolinha, ela tem que ser o quê? Aberta. Então, eu vou tirar aqui
E tenho que colocar que essa bolinha tem que ser aberta no 2. Eu não posso incluir o 2 como resposta. Perguntar o que é menor é perguntar aonde essa função foi negativa. E ela foi negativa em toda essa extensão, com exceção do 2. Agora, pessoal, é só montar a solução. Solução. X pertence aos reais, tal que. Qual é a resposta, pessoal? São todos os números menores do que 4. Concordam? Mas, também o que acontece? Tem que ser diferente de 2. Pode ser qualquer número menor do que 4. Só não pode ser o 2. E no caso, menor ou igual. Porque a nossa função pede aí que seja somente menor ou igual. Tá certo? E aqui a gente fecha o nosso último exemplo de hoje. E agora é com você. Quais são os exercícios aí que você vai fazer? Eu quero que vocês façam todos os exercícios, tá? Da página 193, da questão 17, lá do livro de vocês. Fica totalmente opcional você fazer a questão do livro, tá? Ou pegar daqui direto do material, já que são as mesmas questões, tá certo? Pessoal, finalizo a aula aqui. Muito obrigado e até mais.